O perfil sanguinário de Ricardo pode ser determinante para ajudar Theo a ganhar tempo. Após uma aparição discreta relacionada a um antigo namoro com Lumiar, Ricardo ganha uma fatia de tela bem maior nos próximos capítulos de Vai na Fé. Afinal, ele se torna o principal advogado de Theo na investigação da Receita Federal e no caso que reúne múltiplas vítimas de abuso do bandido. Rapidamente, Ricardo mostra suas garras e não demora muito para expor seus primeiros planos sujos, incluindo a possibilidade de usar Vanessa em sua estratégia de defesa. O advogado descobre que a vítima já se mostrou disposta a aceitar o lado que lhe pagar mais, não importando se está favorecendo o bem ou o mal. No entanto, Ben está de olho em todas as mulheres que podem ser procuradas pelo time jurídico do rival, e não vai facilitar as ações de Ricardo, apesar de ser derrotado de forma humilhante em um embate diante do juiz na próxima semana. Ricardo vira o principal advogado de Theo após Lumiar largar tudo para o alto e desistir do caso. O motivo para o surto da advogada é a conversa reveladora com Kate sobre o histórico abusivo do empresário, incluindo o período em que a jovem ficou hospedada no aparte do Cafajeste e a confirmação de inúmeras mulheres que saíram cambaleando do bar ao lado do abusador. Theo começa a sorrir novamente nos próximos capítulos, pois compreende a própria sorte ao notar as qualidades de Ricardo para convencer o juiz. Mas é preciso manter a esperança, pois Lumiar também deve voltar com tudo após um período de extremas reflexões no refúgio, garantindo, também, o apoio de Lui em uma fase decisiva em Vai na Fé. Após um breve período de rivalidade, Lui e Lumiar fazem as pazes e formam um laço importantíssimo. Os primeiros encontros e desencontros de Lui e Lumiar já davam indícios do que estava por vir. Em breve, a dupla fundamentará uma das mais importantes uniões da novela Vai na Fé, por incrível que pareça. Juntos, o cantor e a advogada vão mergulhar em conversas cada vez mais profundas no folhetim, até que o ex-mulherengo coloca na cabeça da nova pretendente a necessidade de proteger Sol e as demais vítimas de Theo. Por sorte, tudo acontece na hora certa. Primeiro, Lumiar decide se afastar completamente de Theo após engatar uma conversa determinante com Kate sobre as verdadeiras ações do canalha. Depois, ela faz as malas e sai correndo em direção ao refúgio, onde pretende ter algum tipo de paz, mesmo com a doença de Dora em estágio avançado que já é motivo mais do que suficiente para grandes períodos de choro, diga-se de passagem. Mas a experiência que deveria ser tranquila se transforma em uma dor de cabeça constante com a presença de Lui. Isso porque o cantor decadente fica revoltado com a postura agressiva da loira no caso contra Theo na justiça, ainda mais após a humilhação que Sol precisou passar depois dos capítulos mais recentes exibidos na TV Globo. O clima de ódio fica escancarado, mas Lui leva uma bronca categórica de Dora, além de receber alguns conselhos pertinentes de Fábio, até fazer as pazes com Lumiar e dar início a um período de trocas intensas com a mulher que pode representar sua virada de página, e vice-versa. Ben tem a melhor das intenções, mas seus adversários estão criando uma cortina de fumaça muito perigosa. Ben sempre foi um ótimo advogado e ainda mantém uma posição de grande respeito no ramo, mas o tempo está evidenciando aos espectadores de Vai na Fé que Lumiar carregava boa parte das vitórias nas costas, sobretudo após ela promover um show sádico contra as vítimas de Theo diante do juiz. Nos próximos capítulos, ela desiste de defender o bandido, mas faz questão de colocar outro abutre em seu lugar. Ricardo é escalado para substituir Lumiar no caso e não perde tempo antes de mergulhar de cabeça nos documentos, além, é claro, de anotar todos os detalhes sobre as vítimas de seu cliente para fundamentar seus contragolpes. Não demora muito para ele mostrar suas garras, chegando a derrotar Ben de forma humilhante em um dos embates no fórum. A reação perplexa de Ben será apenas a ponta do iceberg, mas é exatamente isso que transformará a reta final da novela das 7 em um marco atemporal na TV. Afinal, os espectadores começarão a torcer pelo exato instante em que Lumiar volta de seu retiro pessoal e se junta a Ben para destruir qualquer possibilidade de impunidade para Theo. Por sorte, Clara e Kate resolvem agir nos próximos capítulos. Juntos, Ben e Lumiar sempre foram invencíveis, e talvez esta seja a verdadeira cereja do bolo na novela das 7. Para que o cenário se torne real, vai ser preciso uma conversa profunda entre os antigos companheiros, afinal existe um abismo recheado de mágoas entre os dois, que precisam ser resolvidas antes de qualquer nova união. A maré de azar de Theo subirá cada vez mais em Vai na Fé.
Nos próximos capítulos da novela das 7 da Globo, ele será alvo de uma vingança de Clara, de um plano ardiloso do próprio filho e acabará abandonado por Lumiar. A loira terá confirmação de que está dormindo com um monstro a partir do capítulo de segunda. Após ver o vídeo em que Grazi é intimidada para não denunciar Theo à polícia, a advogada acreditará que o vilão é realmente um abusador de mulheres. Ela terá a confirmação final da perversidade de Theo após conversar com Kate. Lumiar se arrependerá de defendê-lo e não só abandonará o caso do canalha na justiça, como também se afastará dele e fará questão de pedir perdão a Sol por não ter acreditado nos relatos dela. Theo também sofrerá um grande revés em sua família. Ele terá chantageado Clara, oferecerá dinheiro para que a ex-mulher deponha a favor dele no tribunal. Desesperada por estar sem um tostão, a Dondoca aceitará a proposta, o que levará ao fim do seu namoro com Helena. No entanto, Clara ficará revoltada ao saber que Theo embebedou Rafa. Ela será consolada por Sol e mudará totalmente de ideia em relação ao ex. A personagem de Regiane Alves não só desistirá de depor a favor dele, como também pensará numa maneira de se vingar do cafajeste. Haverá ainda o caso de Rafa. O rapaz se decepcionará ao saber que Kate foi amante de seu pai e o procurará. Malandro, Theo virará a cabeça do filho contra a namorada. Será aí que ele dará bebidas para o jovem depressivo. A princípio, Rafa ficará ao lado do pai, mas logo usará essa proximidade para armar contra o vilão. Ele até voltará a morar com Theo, em busca de alguma evidência que o ajude a incriminar o personagem de Emílio Dantas. Lumiar vai entrar em parafuso após uma conversa decisiva com Kate em Vai na Fé. Depois de uma discussão com Sol, a jovem se encherá de coragem para jogar os podres de Theo no ventilador. Quero a verdade. Você foi amante dele, questionará a advogada. A mãe de Jennifer ficou com o coração na mão após o depoimento de Lu e Lorenzo ter sido invalidado. Desesperada, ela praticamente implorou para que a afilhada contasse tudo o que sofreu nas mãos do mau caráter no tribunal. Kate, porém, voltará a ser confrontada sobre Theo nas cenas que serão exibidas a partir desta segunda, 3. Orfeu dará a dica para Lumiar procurar a namorada de Rafa, já que ela guarda um segredo para lá de cabeludo sobre o Crápula. O que você quer comigo? Estranhará a personagem de Clara Moneck. A verdade. O que você teve com Theo? Você foi amante dele? Perguntará a professora do ICAS. A filha de Bruna vai respirar fundo para enfim confessar, fui. E ele fez de tudo para me transformar na minha tia Sol. Kate confessa tudo para Rafa. Kate também viverá um pesadelo ao revelar que foi amante de Theo. A reação de Rafa diante da revelação que a garota guardou as 7 chaves será a pior possível, e o namoro adolescente terminará na hora. Kate fica arrasada após contar toda a verdade para Rafa e busca o apoio de Sol. Kate está fazendo de tudo para corrigir um erro e contar toda a verdade para Rafa, mas as coisas não sairão da forma como ela espera. A filha de Bruna irá falhar em seu plano, precisando ser acolhida por Sol durante os próximos capítulos de Vai na Fé. A situação está começando a pesar para o lado de Kate, já que a mentira contada logo no início do relacionamento com Rafa está sendo desmascarada. A jovem perceberá que o seu depoimento será fundamental para destruir Theo e precisará contar toda a verdade para o namorado. Acontece que a revelação não acontecerá do jeito que Kate espera e Rafa fica desesperado, caindo nas mãos de Theo, que fará tudo para colocá-lo contra a ex-namorada. O canalha chegará ao ponto de levar o filho ao bar de Orfeu e embriagá-lo até o rapaz ligar para Kate apenas para humilhá-la. A personagem de Clara Moneck ficará desesperada com o ocorrido e buscará abrigo em Sol, que fará de tudo para acolher a jovem, sabendo a gravidade da situação. No entanto, Kate ainda irá seguir com o plano e dar o seu depoimento durante a continuação da audiência, tendo a esperança de que Theo irá pagar pelos seus crimes. Kate finalmente decidirá acabar com o segredo cabeludo de seu passado em Vai na Fé. A vendedora ambulante aparecerá na casa de Rafa disposta a revelar que foi amante do pai dele, mas perderá toda a coragem quando o aprendiz de fotógrafo resolver fazer um ensaio dela nua. No final, os dois irão transar pela primeira vez, adiando ainda mais a conversa séria na novela das 7 da Globo. O capítulo do dia 4 encerrará na expectativa para a revelação de Kate sobre seu caso com Theo, mas a continuação da cena fugirá do controle. O que você quer conversar comigo de tão sério assim? Questionará Rafa.
A amiga de Jennifer buscará a melhor forma de contar, pois sabe que a revelação quebrará o coração de seu gatinho. Acho que ninguém nunca me viu como você me vê, dirá ela, em meio às fotos que o garoto tirou. Mas eu queria que você me visse como eu sou de verdade. Por completo. O filho de Theo surpreenderá a namorada com um sorriso, antes de sair apressado. Você tá falando sério? Eu entendi. Me dá só um minuto, pedirá ele. Na cena seguinte, Rafa estará com o equipamento de luz já ajeitando tudo. Então, como a gente faz? Como você quer começar? Perguntará ele. Gatinho, desculpa, não tô entendendo nada, dirá Kate. Eu achei que você estivesse falando em eu fazer um ensaio seu. Você por completo, explicará o estudante. Você quer me fotografar pelada? É isso, reagirá a garota. O personagem de Kyle Manente ficará tímido com o mal-entendido. Gatinho. Não precisa pedir desculpa nenhuma. É que nunca na minha vida tinha pensado nisso, de fazer nudes assim, falará Kate. Não são nudes. É um ensaio artístico, corrigirá o aprendiz de fotógrafo. São nudes. Desculpa de qualquer jeito, não quis te deixar constrangida, admitirá ele em seguida. E eu disse não, surpreenderá Kate. Nudes, sexo e confusão. Kate sairá do banheiro nua, apenas enrolada em uma toalha branca. A descrição da cena no roteiro entregue aos atores indica que Rafa estará sem saber bem como agir. Você acredita que eu tô com vergonha? Dirá a vendedora de sanduíches. Assim fica mais fácil, perguntará Rafa, tirando a própria camisa. Não demorará muito para o clima esquentar entre os adolescentes. Kate solta a toalha e posa. Rafa embasbacado. Ele faz o clique, abaixa a câmera, e encara Kate de perto. Ela o olha apaixonada, pega a câmera da mão de Rafa, deixa de lado e o beija. Rafa embarca no beijo. Ele a pega no colo e a coloca gentilmente na cama enquanto se beijam. Eles se enfiam debaixo dos lençóis, diz o roteiro de Rosanne Schwartzman. Os dois transarão pela primeira vez após juras de amor, mas o momento prazeroso se transformará rapidamente em uma confusão. Kate escolherá justamente o pós-sexo para contar que foi amante de Theo e acabará expulsa por Rafa. Theo embriaga Rafa e faz o filho humilhar Kate em Vai na Fé. Quando você pensa que não dá para piorar, Theo consegue cavar um poço mais profundo de insanidades na novela das 7. Theo está determinado a faturar o prêmio de maior vilão dos últimos tempos na TV Globo, mas o público de Vai na Fé já está sedento por uma reviravolta contra o canalha. O problema é que ele continuará protagonizando atrocidades nos próximos capítulos, prejudicando até mesmo a possibilidade de reconciliação entre Rafa e Kate. Em uma cena lamentável, Theo embriaga Rafa e convence o garoto a ficar contra Kate. Para piorar, o empresário consegue gerar uma reação bizarra do fotógrafo, capaz de fazer com que a batalhadora vendedora de sanduíches se sinta humilhada. Mesmo após a bebedeira com o pai desmiolado, Rafa continuará tratando sua grande parceira com arrogância total na novela, para a tristeza absoluta dos fãs que aguardam pela volta de um dos casais mais divertidos da trama. Nesta fase, Clara começa a amolecer o coração quando o assunto gira em torno de Kate, mas ela permanece de queixo empinado na decisão de mantê-la afastada do filho, além de continuar irritando Helena por ceder facilmente às ameaças de Theo, às vezes até com um tom amigável. Mas tudo tem limite. A primeira metade de julho será crucial para injetar algumas respostas decisivas em Vai na Fé, começando pelo afastamento oficial entre Lumiar e Theo, até chegarmos à promessa pessoal de Clara contra Theo. Resta saber como Rafa ficará no meio da confusão, afinal ele cairá na teia de Theo por algum tempo. A acusação de estupro não doerá tanto em Theo quanto perder sua fiel escudeira em Vai na Fé. Após descobrir que o amante é culpado pelos crimes sexuais, Lumiar abandonará o caso, e o crápula terá certeza de que a intenção dela é humilhá-lo na novela das 7 da Globo. No capítulo de terça-feira, 4, o vilão demonstrará a seu novo advogado que sentiu forte o golpe do afastamento de Lumiar. Principalmente porque a loira sequer informará pessoalmente a ele que decidiu não mais defendê-lo. Então a Lumiar abandonou meu caso e te fez de garoto de recado. Quis humilhar nós dois ao mesmo tempo, constatará o abusador, cheio de mágoa. Ela vai falar com você pessoalmente. Se ela não fez isso até agora,
É porque não quer explodir de raiva na sua frente, ponderará Ricardo. A fúria de Theo sobrará até para Kate, já que a decisão de Lumiar terá sido tomada após uma conversa sincera com a garota. Eu não vou perder a mulher da minha vida e a minha advogada por causa de um casinho com uma vagabunda. Será que a Lumiar não entende que com ela é diferente? Que só ela importa, desabafará o Crápula. Você também quer me usar de garoto de recado? Você tem que dizer isso pra ela, retrucará o advogado. Como? Se ela não me atende, não me responde, saco, explodirá Theo, jogando um objeto longe. Lumiar abandona caso de Theo. Antes da conversa entre Ricardo e Theo, Lumiar terá chegado como um foguete em seu escritório para uma conversa direta com o advogado. Esfria a cabeça, Lumiar. Nervosa. Você não vai ver as coisas como elas são, ponderará ele. Você quer saber como as coisas são? Eu digo. O Theo é obcecado pela Sol. Ele transformou todas as mulheres que estão acusando ele em cópias da Sol, retrucará a loira, indignada com a descoberta. Pelo que entendi, esses casos foram antes de vocês estarem juntos, tentará passar pano Ricardo. Eu falei com uma moça que o Theo transformou em sósia da Sol. Uma menina, idade para ser filha. Botou para morar no aparte dele, como se fosse. Isso é coisa de um cara doente, constatará Lumiar. Ricardo ficará sem entender o desabafo da ex-aluna, que revelará a sua decisão. Eu quero que você assuma a defesa do Theo no caso da Janaína. Não sou mais advogada dele. Jennifer levará a sério o plano de se aproximar de Theo para desmascarar os crimes dele em Vai na Fé. Além de começar a trabalhar na empresa do vilão, a estudante de direito se sacrificará e pedirá para morar com o pai biológico. Eu meio que briguei com todo mundo, explicará a jovem na novela das 7 da Globo. No folhetim de Rosane Schwartzman, a universitária armará um plano ousado com Rafa. Ela decidirá fingir uma trégua com o executivo para procurar provas dos contrabandos da empresa e mandar o Crápula para a cadeia, já que o canalha terá sido inocentado no caso de estupro de vulnerável. Só que Sol e Ben não gostarão nem um pouco de ver a moça se arriscando dessa forma. Eles terão várias discussões, e Jennifer perceberá mais uma oportunidade de enganar o pai biológico. A evangélica procurará o empresário no apartamento em que ele estará morando com Rafa. Eu meio que briguei com todo mundo. Com a minha mãe, com o Ben. Posso ficar aqui, pedirá a amiga de Kate, cheia de segundas intenções. Theo desconfiará e perguntará o motivo da briga. Se você não quer que eu fique aqui, eu arranjo outro lugar, retrucará a garota. Não é isso. Eu só quero saber o que aconteceu, afirmará o cínico. A minha mãe é teimosa e o Benjamin é igual. Eles acham que são os únicos certos do mundo, que ninguém pode pensar diferente, disparará a estudante, que convencerá o personagem de Emílio Dantas. Jennifer ainda passará a trabalhar com o vilão, que aproveitará a proximidade para aterrorizar Sol. Theo começará a perseguir a filha de Marlene, e deixará claro que pode machucar a universitária. É tão simples, se separa do Benjamin e nada acontece com a Jennifer, ameaçará o abusador.